Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje nos reunimos aqui na nossa catedral e você aí na sua casa, diante do seu altar doméstico. E vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Abençoamos agora os ramos, os que estão aqui e os que estão aí com você na sua casa. Tome-os nas mãos e receba também por esta palavra que abençoa a bênção do seu ramo que está em casa, como também abençoamos os que estão aqui e que serão usados nesta liturgia. Oremos, irmãos, irmãs, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos aqui e em casa, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou.
A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Ó Senhor. Nós agora, meu irmão, minha irmã, vamos iniciar aqui a nossa pequena procissão. Quero convidar você a colocar em procissão as suas boas obras, a sua conversão, o seu exercício quaresmal, de modo que seja isso que você coloque aí e nós aqui no caminho de Cristo, para que agora, vivendo e recordando aquela entrada do Senhor em Jerusalém, façamos neste tempo tão singular, tão diferente, com a igreja vazia, mas com você aí, desse jeito, vamos viver com o Senhor a sua entrada em Jerusalém. A nossa fé nos une. Oremos, irmão, irmã, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus me deu língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei rosto e bofetões e gusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não deixe abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? E em de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus,
dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo,
Ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre! E beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo,
a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E, naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me assentava para ensinar e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte, e nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia. Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então, uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem, e neste instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte.
Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus a quem chama de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com esse justo, porque esta noite eu sofri, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota,
que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? É Rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas, diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado,
os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro, como melhor vos parecer. Então, eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, na oração inicial desta celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, nós pedimos a Deus: concedei-nos aprender o ensinamento da paixão do Senhor. Agora nos perguntamos: que ensinamentos são estes? Ou o que podemos aprender? Certamente há muito que aprender da paixão do Senhor. Tomemos a segunda leitura que ouvimos hoje da carta de Paulo aos Filipenses, e aqui já nos encontramos exatamente com um Deus que desce e toma a nossa carne, encontrado em aspecto humano, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual a nós. O Verbo de Deus, e Jesus é o Verbo de Deus, conhece a nossa carne humana, sabe da nossa dor, da nossa tristeza, da nossa angústia, porque Ele mesmo experimentou isto, e ouvimos no texto de Mateus que lá no horto Jesus sentiu tristeza e angústia. Jesus experimentou tudo que toca a natureza humana. Por isso, nesse tempo de pandemia, neste tempo que também nos ronda a tristeza, a angústia, o medo da morte, a fragilidade da carne, a vulnerabilidade do ser, a possibilidade da enfermidade, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a olhar para Jesus e contemplá-lo como o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, e olhando para Ele, portanto, nós aprendemos que nada que é nosso é desconhecido por Deus. Nada da nossa natureza, nada da nossa carne é desconhecido por Deus. Deus sabe das nossas enfermidades de hoje, dos nossos medos, das nossas angústias. Deus sabe de tudo, porque na carne do seu Filho, Ele conheceu tudo da carne humana. Aqui estamos diante de um primeiro ensinamento precioso. Deus sabe o que sofremos, e isso nos faz olhar para Jesus e suplicar que o poder da sua divindade nos cure, coloque fim naquilo que estraga, que humilha, que adoece, que mata antes do tempo a carne humana. Este certamente é um ensinamento importante e bonito. Mas tomando o longo texto da paixão, e fizemos questão de ler o texto longo, porque se trata de dar primazia à palavra de Deus e não à minha palavra. Então, diante desse longo e belo texto, nos encontramos com um processo, com um julgamento. Está em juízo a vida de Jesus, está em juízo a vida do justo Jesus, do santo e justo Jesus. E diante deste processo, deste julgamento, nós somos chamados a tomar partido.
Ao longo do texto vão aparecendo pessoas que estão favoráveis à morte e pessoas que estão favoráveis à vida. E aqui nos perguntamos, e este é outro ensinamento, de que lado estamos? Há aqueles que querem a morte de Jesus. Judas, por 30 moedas de prata, este foi o preço estabelecido pela vida de Jesus, o preço do precioso, como lembra São Mateus. Judas está do lado daqueles que querem a morte de Jesus. Também podemos perceber que os discípulos, o texto diz, os discípulos fugiram todos, não ficou um. Pedro negou e chorou por ter negado. O sumo sacerdote acusa e leva o povo a acusar. Pilatos lava as mãos. A autoridade que deveria defender a vida lava as mãos e entrega o juízo de Jesus a um povo histérico e condicionado pelas autoridades religiosas. Esses são os que estão de um lado, mas há os que estão do outro lado. A mulher de Pilatos manda dizer a ele para que ele não se envolvesse no julgamento daquele justo. Simão Cirineu ajuda a levar a cruz as mulheres que estavam de longe, mas de longe também vale. Ajudar de longe, presença à distância, também é importante quando se sofre. José de Arimateia, que dá o seu túmulo para enterrar Jesus. Aqui estamos diante de outros que, diante do processo, do juízo e da morte de Jesus, se comportam de modo diferente. De que lado eu estou, de que lado você está, meu irmão? Porque Jesus continua sofrendo, padecendo, morrendo. Jesus que continua pela sua morte e ressurreição a habitar em nós, continua sofrendo processos iníquos, rápidos, histéricos. Estamos num tempo em que, de fato, nós somos convidados a perceber que o exercício da fé, a fé naquele que tem poder sobre a morte, é um remédio importante. Neste tempo, meu irmão, minha irmã, de pandemia, onde os mais pobres, os mais fracos, os mais vulneráveis, e aqui eu estou pensando nos idosos, nos portadores de doenças, de doenças graves, esses são os mais vulneráveis, ricos ou pobres. Nós estamos diante de um grupo humano que de fato padece mais o mal deste tempo. Aqui nós precisamos tomar partido. Estamos do lado de quem? Da vida ou da morte? Tem lucro das desgraças desse tempo, como Judas. Tem governantes lavando as mãos, como Pilatos. Tem discípulos do Senhor desistindo, debandando, porque mesmo sem poder vir às igrejas, deveriam e poderiam estar orantes, insistentemente orantes em casa. Rezai e vigiai para não cairdes em tentação, é o que Jesus pediu aos discípulos no horto. E muitos talvez já tenham desligado a fé do mal que sofremos. Talvez até, porque não, muitas autoridades religiosas, como o sumo sacerdote, se esqueceram de ajudar o seu povo a rezar. De que lado estamos, meu irmão, minha irmã? Por isso quero convidar você, nessa Semana Santa que estamos iniciando, quero convidar você a duas atitudes importantes e termino. A primeira delas, a cultivar mais nessa semana o silêncio. O texto diz que Jesus ficou calado diante do sumo sacerdote, diante de Pilatos, diante dos soldados, diante dos mestres da lei, dos anciãos, dos ladrões, das pessoas que o insultavam. Convido você e eu também a viver nessa semana o silêncio que nos faça rezar,
rezar mais por este tempo e pelas desgraças deste tempo. Convido você ao cultivo do silêncio e convido você, meu irmão, minha irmã, a viver essa semana como um retiro espiritual de Deus. Vamos nos encontrar e onde Deus vai falar ao nosso coração. Este tempo, como qualquer outro, é o tempo de tomar a decisão. De que lado estamos? Do lado da vida ou do lado da morte? Ou do lado do mundo? De que lado estamos? Que este domingo de Ramos e da Paixão nos torne servidores da vida, amantes da vida. Entendamos que, como lembrava o Papa Francisco na Laudato Si, tudo está interligado. Um vírus sem consistência morfológica, cuja natureza nem os cientistas entendem direito qual é a natureza desse negócio, desse bicho, desse existente chamado vírus, de um pontinho da humanidade se esparramou pelo mundo inteiro. Estamos diante da globalização da desgraça, da doença, do vírus. Por que não também globalizar as coisas boas, os bons sentimentos, globalizar a oração que fazemos uns pelos outros, globalizar a solidariedade? Que esse nosso encontro nesse domingo nos faça discípulos atentos ao Mestre, como lembrava Isaías, nos torne capazes de levar palavras de conforto às pessoas abatidas. No tempo de isolamento social, podemos e devemos fazer-nos próximos pelos meios e pelas tecnologias que este tempo nos oferece. O que não dá, meu irmão, minha irmã, é deixar Jesus sofrer sozinho como aqueles 3 deixaram lá no horto. Agora é hora de mostrar-nos discípulos verdadeiros e autênticos, que sabemos esparramar palavras de conforto àqueles que neste tempo se veem abatidos, tristes e angustiados. Entremos com o Senhor neste tempo de silêncio e de retiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, contemplando a Cristo nosso Salvador, oremos pela salvação de todos, pela vida e pela saúde de todos, vítimas do ódio, da violência, da injustiça, da pandemia, dizendo confiantemente: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes,
para que sintam junto de si o Salvador, que, nas mãos do Pai, entregou o seu Espírito. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Também nas nossas intenções, em louvor ao Divino Espírito Santo, a Imaculada Conceição, a São José, também pela beatificação do Padre Libério, pelos aniversariantes Benedito Geraldo Gonçalves, Vandeir José de Oliveira, Rafaela Silva Andrade, lá da cidade de Itaúna, aniversário de casamento de Francisco Vicente Soares e Silvana de Fátima Gontijo, também uma intenção particular pelas vocações sacerdotais, pela conversão dos pecadores, na intenção de Dauler Ferreira da Silva e família, Olésia Moreira Martins e família, também na intenção da família e familiares de Maria Aparecida de Souza Costa e de Lúcia Fátima de Castro, lá da cidade de Arcos, que celebra hoje o 7º dia, também pelos doentes da nossa comunidade, pelos que nos acompanham, pelos nossos meios de comunicação social, pela saúde do Cineia, também pela cura e libertação de Tâmara Nilce Borges Marques, na intenção de todos aqueles que estão vivendo esta enfermidade do coronavírus, por aqueles que nos nossos hospitais e clínicas estão à frente desse serviço. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos falecidos, Maria Aparecida de Souza Costa, Lúcia de Fátima de Castro, Arthur Alfredo Matar, Alberto Ferreira da Silva, Dilva Moreira da Silva, Hamilton Ferreira da Silva e por todas as almas, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Bem por você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha em casa, pelas suas intenções, pelas suas necessidades. Queremos que essa Eucaristia também, no início da Semana Santa, preencha o seu coração da graça de Deus, que nos ajude a vencer e a enfrentar as dificuldades desta vida. Deus, Pai de bondade, acolhei as súplicas que brotam do nosso coração humano e concedei-nos, como discípulos, escutar e seguir o vosso Filho Jesus Cristo e, em nome dele, cuidar da vida em toda a sua extensão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Tirarei
Pai, meu irmão, minha irmã, orai para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por esmos o sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos, pelo sacrifício do vosso Filho, o perdão que não merecemos por nossas faltas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações para o alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso único Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, irmãos, o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs falecidos. Lembremos de parentes e amigos nossos, todas as vítimas da pandemia do coronavírus, daqueles que já nos antecedem no festim da eternidade. Todos que morreram
busca e na certeza da vida eterna. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participarmos da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o esposo da Virgem, São Francisco de Paula, o nosso segundo padroeiro, os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Crendo que o Pai de Jesus, que cuidou dele na vida, na morte, na ressurreição, também é o mesmo Pai que cuida de nós na nossa vida e na nossa morte e na nossa ressurreição. Rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto vivendo a fé, a esperança, o amor de cada dia, aguardamos a última vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja e dá beleza à nossa vida e à nossa morte. E dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja hoje e sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Muita paz, meu irmão, minha irmã, para você que nos assiste, nos escuta. Muita paz também aos que colaboram conosco aqui. Que a paz do Senhor nos seja dada e que nada a roube de nós. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele seu refúgio, sua segurança, sua salvação. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos ajudem a viver esta vida com a missão e a morte que temos nela e nos guardem para a vida eterna. Amém. Convido você, meu irmão, minha irmã, a fazer agora a sua comunhão espiritual. A vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso coração
e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece, à espera da felicidade da comunhão sacramental. Quero possuir-vos agora em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós. Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós, eu vos amo, ó meu Jesus. Amém. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o que comer. Onde está o irmão com fome? Eu estou com fome nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, Eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém.
Oremos, meu irmão, minha irmã, oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Queremos lembrar a todos que durante toda essa semana celebraremos através das mídias, dos nossos meios de comunicação social, a Semana Santa aqui da nossa catedral. Então, segunda, terça, quarta e quinta, às 16h30, a nossa celebração aqui, transmitida pela TV e pelas nossas rádios. Também, durante essa semana, segunda, terça e quarta, teremos a missa da manhã, que é sempre transmitida pela Rádio Divinópolis FM. Na sexta-feira santa, às 15 horas. No sábado, a vigília pascal será às 19h30. E no domingo da Páscoa, às 8 da manhã. Após esta missa, faremos a procissão da ressurreição com o Santíssimo Sacramento. Dom José, em carro aberto, vai percorrer as principais ruas da nossa cidade, indo até ao Bom Pastor, no trevo da entrada da cidade, onde acontecerá uma primeira bênção. Depois, passando pela 1º de junho, Rua Goiás, até o Morro do Urita, lá abençoará a cidade. Voltando pela Rua Pernambuco, Getúlio Vargas, até a nossa catedral, onde na sacada episcopal da nossa catedral abençoará a nossa cidade. Então vamos acompanhar com muita fé, com muita alegria, esta nossa festa da Páscoa que hoje iniciamos. E que essa festa transforme a nossa vida. Que esse retiro que iniciamos na quarta-feira de cinza se complete com uma festa bonita da Páscoa e mais bela ainda, a mudança, a conversão da nossa vida. Guarde então o seu raminho aí no seu altar doméstico, entre lá no nosso portal para preparar a sua mesa doméstica, o seu altar doméstico para amanhã, e vamos juntos, à distância, conservando a fé que temos como discípulos do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, desçam e permaneçam sobre ti, meu irmão, minha irmã, tua casa, tua família, teu retiro, teu silêncio. Desçam e permaneçam a graça, a paz, a luz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que Maria, nossa Mãe, nos proteja e o Senhor Jesus nos acompanhe sempre. Demos graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. Esse dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiões tu nos fizeste, peregrinos